agradeço o convite, em nome da professora Vânia e da minha amiga Beatriz. E trago então a vocês a minha leitura desse escritor que se chama Osman Lins, e que talvez não seja conhecido, pelo menos no próprio Brasil a gente fala no Osman Lins e às vezes as pessoas dizem, já ouvi falar, mas não li nada. Então, eu trago uma visão geral sobre a obra do Osman Lins, tentando torná-lo conhecido e talvez desvendar alguns artifícios que ele usa na sua escritura. Em primeiro lugar, a minha água. Esqueci. Espera aí que eu vou buscar uma para você. Eu tinha aquela... Temos ali daquela, exatamente. Em primeiro lugar, eu acho que a gente deve situá-lo no espaço e no tempo. Então, Osman Lins escreveu na época da ditadura e isso tem algum reflexo na escritura, né? Então, ele nasceu em 24 e morreu em 78 e começou a publicar na década de 50. Em 55 foi o primeiro livro publicado e publicou até morrer. E deixou, inclusive, um livro, eu acho que seria um romance inacabado. E isto tem consequências na escrita, porque vocês sabem que na época da ditadura havia uma censura muito rigorosa e aqueles escritores que se opunham ao sistema tinham caçado a sua vida pública, né? Então, Osman Lins usa alguns artifícios para esconder, para tornar não tão visível essa sua faceta política. Então, isso eu acho que é interessante, porque a crítica na época dizia ele não é politizado, ele não faz oposição, ele se exime de tratar. E, na verdade, não. Então, nós podemos pensar a produção do Osman Lins em 3 etapas. E ele próprio diz, o escritor tem 3 momentos na sua vida. E eu até quero ler o que ele diz a respeito. Ele diz o seguinte, ele sempre fazia muitas entrevistas, e então nessas entrevistas ele sempre procurava explicar a obra, porque ele escreveu um romance que se chamava Visitante, que é em estilo mais tradicional, um romance chamado Fiel à Pedra, também estilo tradicional. Em 1966, ele lança um livro de contos chamado 9/90. E esse livro de contos vai surpreender. A crítica vai dizer, mas que coisa mais estranha. Em vez de ter nomes de personagens, tem figuras. E logo depois, em 73, ele vai lançar o Avalovara. E foi outro assombro da crítica. A crítica não entendia e pedia sempre explicações a ele. Mas como é que funciona esse livro e tal? Então, a partir dessas entrevistas, ele vai se colocando não apenas como escritor, mas também como crítico. E dessas entrevistas eu trago um trechinho dele, que ele diz o seguinte. Inaugura... a partir do 9/90. Ele vai dizer que o 9/90, que é esse livro de narrativas, não são contos, são narrativas, inaugura uma fase de maturidade, talvez de plenitude, em minha vida de escritor. Com ele, no momento em que alcanço a quarentena, ou seja, ele estava com 40, suponho haver resolvido problemas literários que há anos me perseguiam e conquistado uma expressão pessoal, quero dizer, métodos de concepção e de execução que devem relativamente pouco a obras alheias. Essa é outra questão que ele sempre fazia, pontuava. Eu não estou me filiando a isso, não me estou filiando àquilo, nem devo ao escritor tal esta minha forma de escrever. Então, a partir do 9/90,
Bom, eu vou falar um pouco, já que está aqui, do Bônios e o Unicórnio, esse título um pouco estranho, né? Eu vou falar um pouco do Avalovara, esse romance que causou um impacto muito grande. Depois eu volto a falar do Nove Novena, que é o de narrativas, que é anterior ao Avalovara. Nesse livro, Avalovara, alguém leu o Avalovara? Não, né? Então, nesse livro, num elemento paratextual, tem um quadrado com um palíndromo. Isso que vocês estão vendo ali é um palíndromo que se chama, que é o seguinte: Sator arepo tenet opera rotas. E é um palíndromo porque a gente pode lê-lo de qualquer lado, né? E esse palíndromo, ele está no Avalovara sobreposto a uma espiral e a um quadrado dividido em 25 pequenos quadrados. Dentro de cada quadradinho tem uma dessas letras. Então, o A está num quadradinho, o S está no outro quadradinho, etc. E eu trago eu trago este quadrado porque ele vai reger a composição do Avalovara. O Avalovara, em vez de ter capítulos, vai ter 8 temas, porque se a gente fizer uma conta, aquele Sator, Arepo, etc., vai gerar 8 letras. Eles são 25, mas, na verdade, são 8 letras. A letra S, a letra T, a letra E, a N, etc. E a composição deste romance Avalovara vai seguir o giro da espiral sobre cada uma dessas letras. Então, ele vai começar com a letra S, lá do Sator, e depois vai para... E assim ele vai, conforme a espiral vai em cima, ele segue rigorosamente. Cada letra vai ter um tema. Por exemplo, o tema S é o quadrado e espiral. O tema A é Abel e aí tem uma figurinha. Em vez de nome, tem-se um sinal. Um sinal que vai substituir o nome da personagem no Avalovara. Só tem esse sinal, que é um círculo com um ponto e 2 hastezinhas. Eu trago esta imagem aqui porque no Colóquio Letras de 1972, portanto, um ano antes do lançamento do Avalovara, saiu na Colóquio Letras um conto, e esse conto se chama O Bônios e o Unicórnio. E esse conto do Colóquio Letras tem esta imagem, essa ilustração, e tem aquele Sator Arepo ali. E lá no Avalovara, a partir do capítulo 5 do tema S, vai aparecer esse conto com pequenas alterações. Eu acho bem interessante, eu fiquei sempre pensando o que ele teria escrito antes, se teria escrito antes o Avalovara e depois tirado dali aquele conto, mas o conto não tinha data. Eu acho que o conto saiu primeiro e depois ele aproveitou o conto no Avalovara. Bom, desculpe, qual é a data da Avalovara? É 1973. Obrigada. E então, no Avalovara só tem aquela imagem, o sinal, aquele círculo com um ponto no meio e 2 hastes. Porém, no Nove Novena, que ele publicou antes, publicou em 1966, o que surpreendeu foi a existência de sinais gráficos. Em geral, sinais em forma geométrica, mas também outros tipos de sinais. Então, é isso que eu quero mostrar agora, que são sinais que aparecem lá no Nove Novena. O que acontece? Em vez de nomear personagens, ele vai trazer esses sinais aqui. A gente vê que esse sinal tem
digamos, 3 elementos, né? Tem uma haste, duas, como se fosse 2 folhinhas, depois ele se perde um dos elementos, aqui tem um outro, então a conjunção desses 2 dá naquele terceiro elemento. E como funciona isso? Eu tirei daqui uma frase lá do Nove Novena, de uma das narrativas de Nove Novena, para mostrar como é que funciona. Então, se vê aqui, em diferentes cidades. Eu aqui em Goiânia, eu na Vitória, assistimos o número de Rã. Rã é o nome da personagem elefante. E essas 2 vezes, vai ter o sinal aqui, são idênticas. Então, neste período aqui, nesta frase, nós vemos que ele está utilizando este sinal gráfico não apenas para identificar personagens, mas também para identificar o tempo. Fica assim, eu desmembrei a frase somente a título de demonstração, porque no livro, claro que está o período na forma corrente, né? Então, vem este sinal em diferentes cidades, eu aqui em Goiânia, então esta singularidade perdeu uma das hastezinhas, a outra singularidade, ou digamos subjetividade, eu na Vitória, e depois assistimos, o plural do verbo, agora o sinal gráfico também se pluraliza, e depois lá, na verdade, eu não consegui passar lá para o PowerPoint assim, assistimos o número de Rã, e essas 2 vezes, aqui está, desculpa, não, é aqui. Leni, posso fazer uma pergunta? Goiânia e Vitória são cidades Sim. do Nordeste? São cidades reais ou não? São, existem, né? E Vitória também. E ele é de Vitória de Santantão, sabe? Tem uma cidade, provavelmente... Isso é no Nordeste? No Nordeste, em Pernambuco, tem uma cidade que se chama Vitória de Santantão. E é onde ele nasceu. Uma cidadezinha minúscula. E então, o número de Rã. E essas 2 vezes foram, olha, aqui nessa primeira aqui está, nesta aqui são, e esta com as 2 idênticas. Então, são idênticas. Na sequência do ponto, toda vez que ele usar o pretérito, vai estar com esta figura, e toda vez que usar o presente, vai estar com essa, e toda vez que existe uma conjugação, vai estar com as 2. E aqui vocês vejam que também, nessa primeira, em diferentes cidades. Eu aqui, eu na, então há um sinal gráfico que é um conjunto e depois um sinal que se desmembra para identificar ou tempos diferentes ou sujeitos diferentes. Nem sempre os contos têm esse mesmo processamento, mas esse sinal gráfico vai identificar alguma coisa que o leitor tem que descobrir no texto. Então, parece que o Osman Lins está sempre tentando, ele era muito preocupado com a leitura, com a cultura, ou como ele dizia, com as questões inculturais, e com a falta de leitura. Examinava os livros didáticos e achava que os textos não eram adequados e que por isso não havia aquele incentivo à leitura como deveria existir. Então, na produção literária dele, ele também vai tentando fazer esse jogo com um leitor desavisado, um leitor que lê com as perninhas para o ar, não vai entender, vai dizer, mas o que está acontecendo aqui? Então o leitor tem que ir lendo e vai descobrindo, aqui tem uma pluralidade, aqui tem esse sinal se identifica com um personagem tal e o outro com outro tipo de personagem. Desta forma, então, vejam, aqui eu deixei em branco para a gente poder ver esse exercício como é um exercício de leitura, é um jogo de texto. Outros sinais gráficos que ele utiliza lá em Nove Novena.
Ele gosta muito desse sinal, desse círculo, com ponto no círculo, porque simbolicamente é bastante significativo. Tem esse sinal aqui. Esses agora que eu estou mostrando são todos sinais que aparecem em diferentes narrativas do 9 novena. Este sinal, quase todos esses sinais estão contidos numa narrativa do 9 novena que se chama Retábulo de Santa Joana Carolina. Essa narrativa eu considero uma das mais bem construídas narrativas da literatura brasileira. Claro que minha visão é tendenciosa, né? Mas, de qualquer forma, eu considero. É uma narrativa, porque se vê pelos sinais que ele está bastante preocupado com a questão do espaço e do tempo. E Retábulo de Santa Joana Carolina é uma narrativa que já se põe na página com uma estrutura espacial diferente. Ela tem um parágrafo fechado, quase destituído de verbos, portanto é um texto assim maçudo, mas muito poético, e que não aparece em personagens e nem história, né? Por isso também quase destituído de verbos. E ele se põe na página como se fosse um parágrafo fechado assim, e depois começa a narrativa, que é a história da Joana Carolina. Nessa história da Joana Carolina, as personagens, por exemplo, esse sinal representa uma personagem, que é a parteira, a que vai recolher a Joana Carolina na hora que nasce. E, bom, essa não tem nome, mas algumas personagens têm nome, e no momento em que elas vão narrar, elas não assumem um nome, não assumem aquela identidade de nome, mas elas vão narrar sob a perspectiva destas figuras. Então, esta aqui é a figura da parteira. Bom, esta figura aqui não é do Santa Joana Carolina, essa figura aqui eu trago porque ela é de uma narrativa que se chama Os Confundidos. E Os Confundidos é apenas um diálogo entre dois amantes, e nunca se sabe se é o masculino ou feminino que está falando. Se sabe apenas pelas desinências, né, se é feminino ou masculino, e por este sinal aqui. Quando tem esta hastezinha, é a personagem feminina. Quando não tem hastezinha, é só isso aqui, é o personagem masculino. Eu tenho uma amiga que é da área da linguística, e fez um estudo desses Os Confundidos, e ela vai demonstrar pela linguística, pelo texto lá não só do Saussure, mas do Benveniste, que aqui que todo estudo Benveniste tem aquela questão da interlocução, como o sujeito se constitui pelo tu, pela alternância dos sujeitos, e que ele aqui está lidando com isso. Ela diz, ele pode não ter lido Saussure, mas e nem o Benveniste, mas ele está aqui tratando da destituição da subjetividade desses dois, e que geram Os Confundidos. Aqui eu trago uma frase da personagem parteira, exatamente no início, só para mostrar para vocês como ele trabalha a linguagem. É um escritor que não vai escrevendo assim ao fluir da escrita, mas é com uma racionalidade muito intensa. Acompanhei durante muitos anos Joana Carolina e os seus. Agora vejam, tem ali a fala deste narrador, é este sinal, mas esse narrador está designado como um sujeito, né? Eu acompanhei durante muitos anos Joana Carolina e os seus. Lá estou, agora já mudou, né? Lá estou, negra e moça, sopesando-a. E veja esse tão leve parece um diálogo indireto, né? Tão leve. Sob o olhar grande de Totonha. Totonha é a mãe da Joana Carolina. E a Totonha, eu não continuei, mas a Totonha pergunta, é gente ou é homem? E nasce a Joana Carolina. Bom, eu vou voltar porque eu quero falar disso apenas depois. Então,
esta é uma forma dos Manlins criar essas estratégias narrativas e que surpreendeu a crítica, porque a crítica não dizia, mas por que isso? O que significa? Eu mesma, nós trabalhávamos, eu trabalhava uma narrativa, não tantas, e os alunos não entendem muito bem, então a gente tem que fazer toda uma explicação. Esses sinais gráficos, então, começam a surgir com Nova Novena, que é de 1966. No Avalovara, então, permanecem os sinais gráficos, mas em número bem reduzido, apenas para marcar uma dessas personagens no Avalovara, mas o que surpreende agora no Avalovara é a estrutura do romance, que é aquela estrutura espiralada, né? Porque é da espiral sobre as letras. E cada uma das letras vai formar um tema. Mas esses temas, embora possam ser lidos separadamente, eu, quando trabalhei com o Avalovara num curso de mestrado, eu trabalhei separadamente. Um grupo vai trabalhar só com o tema S, outro grupo vai trabalhar com o tema P, outro grupo com o tema A, que são todas as letras que estão lá no palíndromo. Mas eles não estão desassociados dentro do conjunto, eles se associam, eles estão extremamente integrados, às vezes até com frases de um tema que retoma o outro tema, às vezes com personagens, mas de qualquer forma eles têm uma certa unidade. E eu até acho, agora que eu mencionei que eu levei para a leitura dos meus alunos do mestrado e dividi, um grupo ficou, porque, por exemplo, o tema S é um tema extremamente metaliterário. Ele vai discutir o fazer deste romance. Mas o tema A é um tema do encontro dos dois amantes. Então, aquele tema A, para quem vai desavisadamente, parece um tema assim todo de relação sexual, que começa esses temas vão de números variáveis, assim, digamos, o S tem do S1 até o S10. O tema A tem do A1 até o A21. Então, também há variação. Menino, eu acho que 2 pessoas leram o tema A nesse grupo do mestrado, e aí ela me disse, eu achei isso horrível. Será que esse autor não tinha outra coisa que fazer do que um ato sexual do começo até o fim daquele tema? Eu achei, isso era bem jovenzinha, eu velhinha, achando aquilo maravilhoso, mas ela achou horrível. Horrível aquela situação, era só sexo. É só sexo do começo até o fim. Então, ele também joga com uma questão assim que é limiar, né? Ele fica no limiar entre o que é um texto que essa jovem achou pornográfico, né? E que tem o outro lado. E quando se estuda bastante os Manlins, se vê, isso já está na crítica agora, que esse tema A e essa personagem que mostra toda essa relação amorosa entre 2 seres, né? Este personagem, Abel, que é um estudante, ele é um pretendente a ser escritor, e esta figurinha, que é o ponto no círculo, que não tem nome, no fim se vê que é uma representação do fazer literário. Então, este personagem que busca perfeição na literatura, que busca fazer, ele vai se formando nessa aliança com este ser que não fala no começo, depois emite apenas uns sons e no fim os dois estão unidos de fato neste ato sexual que forma então apenas um. E isto quer dizer, ali está uma alegoria do fazer literário, da conquista da literatura, da conquista, digamos, da arte, né? Através deste amor, deste enlace com eu chamo esta figura de a mulher palavra. Quer dizer, porque depois que a gente vê que ela representa esse fazer literário, eu achei que a gente podia chamá-la de mulher palavra, mas as pessoas chamam a inominada ou a sem nome, algumas coisas assim. Então,
cada tema do Avalovara, ele tem determinada configuração, não é apenas um tema que muda, mas ele também, estrategicamente, o tema se forma de diferentes maneiras. Então, esse se forma assim, nesse enlace, nessa questão que vai desde ele tirar as meias até eles terem o final em que eles morrem, nesse ato que é o final do romance. Como também temos, e que eu acho muito interessante, o tema R, que é um tema que tem uma formação. Então, todos esses capítulos do tema R, que me parecem muito semelhantes na década de 60, os escritores estavam sempre muito preocupados com questões inovadoras, né, técnicas inovadoras do romance, já que, no Brasil especialmente, já que não podia seguir uma história que atacasse o regime, etc., tinha que criar algumas estratégias. E na década de 60, e tem ainda hoje, eu acho, o grupo Oulipo, que é da formação, agrega matemáticos, não só pessoas da área da literatura, fazendo um tipo de literatura que tem determinadas regras, né? Regras que devem ser seguidas. E lá no Oulipo tem o Quinault, o Raimundo Quinault, que escreve um poema todo em tirinhas e que é os 100 milhões de poemas que dá para fazer com aqueles poemas, porque são versos de sonetos e que a gente pode ir manipulando, está na internet a forma dele. No tema R do Avalovara, eu imagino, isso eu imaginei, eu acho que posso até demonstrar isso, eu acho que eu tenho um artigo que eu demonstro isso, que Osman Lins está fazendo a semelhança destes criadores lá do grupo Oulipo, que é todo o tema R é constituído, eu levanto no tema R 10 séries de pequenas histórias. A gente até poderia dizer que seriam histórias encaixadas, mas eu acho que a história encaixada, ela se configura mais como um texto mais completo ali. E ele é bem fragmentado. Às vezes tem uma frase, duas, que o leitor tem que identificar. Então, eu identifico lá 10 séries, eu chamo de séries, meio que matematicamente, assim. O grupo Oulipo também agrega essas questões matemáticas. Então, ali tem, por exemplo, o enterro de Natividade, o eclipse. Eu acho bem interessante porque comecei a ler o tema R e vi assim, estamos na Praia do Cassino. Praia do Cassino é uma praia no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, e que houve um eclipse em 1966. E os personagens estão lá na Praia do Cassino. De repente, na continuidade do mesmo período, diz assim, circundamos a estátua de Dante. Eu digo, mas na Praia do Cassino não tem estátua de Dante? O que eu cavoquei para ver, telefonei até para a prefeitura da Praia de Cassino para saber se tinha uma estátua de Dante naquela cidade, sabe? Porque era assim, estamos na Praia de Cassino e muito dado científico, o eclipse vai sair, vai ser soltado o foguete às 10 horas e 2 minutos e tantos segundos do dia do eclipse. Tudo eram dados muito factuais e muito precisos. E aí ele tá. E a partir dessa leitura, né, eu vi que a estátua de Dante estava em São Paulo, na frente da Biblioteca Municipal de São Paulo. Tem as estátuas ali e a estátua de Dante lá. Bom, a partir daí eu fui destacando essas séries, essas 10 séries, que se misturam desta forma. Mas o leitor sempre vai se perguntar, mas isso, e agora? E toda vez que aparece, por exemplo, o nome Natividade, ele sabe que é a história da Natividade, que é uma personagem negra, que trabalhou na casa de um militar e que morre, que então o enterro dela está passando pela cidade de São Paulo, o eclipse está passando na cidade de Pelotas. Então, essas duas coisas, eclipse, que é um fenômeno cósmico,
E esse enterro que passa, eles também se conjugam, eles se misturam por efeito da mistura das frases, que não se cortam numa história, mas se imbricam totalmente. Vocês têm que me avisar quando encerrou meu tempo, porque eu sou uma pessoa que depois começa a falar. Já terminou, viu? Terminou? Sim, terminou. Terminou? Tá bem. Mostra-nos lá o Pois, conto. pode Ou aquela- mais um bocadinho. O que tu ia mostrar? O que eu ia mostrar? É que o Osman Lins, ele foi um escritor, não só escritor, mas ele vivia escrevendo cartas para os outros escritores. Então, eu achei que seria interessante para o conhecimento de vocês, que aqui ele se escreveu para o Luiz Amaro, escritor Luiz Amaro, e Virgílio Ferreira. Daqui. Então, eu busquei essa correspondência dele com Luiz Amaro e com Virgílio Ferreira, aqui na Biblioteca Nacional. A biblioteca tem... A Beatriz até me ajudou, porque teve que depois buscar, eu acho, fazer alguma coisa nesse sentido. E descobri, porque ele escrevia também para o teatro, o Osman Lins. E uma peça teatral, talvez a primeira encenada tenha sido esta, Lisbela e o Prisioneiro. E talvez conheçam porque tem o filme Lisbela e o Prisioneiro. No Brasil foi Tu viste? Eu tenho o filme. Olha só. E eu descobri que esse original, que a peça Lisbela e o Prisioneiro foi encenada e recebeu o prêmio bem antes da publicação do livro, uns Aqui 2 em anos Portugal, antes. Não, foi encenada lá. E ele mandou para o Virgílio Ferreira o original. Esse aqui eu tirei a capa do original do Lisbela e o Prisioneiro, que está no Biblioteca Nacional aqui, no acervo do Virgílio Ferreira. E aqui uma carta que ele manda para o escritor Virgílio Ferreira, provavelmente mudou de endereço, por isso está assim, todo riscado, né? Então, aqui está aquilo que eu falei da construção do Avalovara, né? Vejam, ele começa com o tema R, porque a pontinha da espiral começa aqui no R. Depois, a segunda letra que vai aparecer no romance é o S, depois vem o R de novo, o S, para só depois começar com o O e o A. Ele seguiu exatamente até chegar neste ponto N, que é o final. Bom, e uma coisa que eu não disse e fica bem visível para quem lê, é que esses RS, né, esses temas que se dividem em capítulos, eles têm uma ordem matemática. O primeiro R tem 10 linhas, o segundo R tem 20 linhas, o terceiro R tem 30, assim por diante. Uma ordem matemática, de matemática aritmética, não é geométrica, depois ele tem uma outra maluquice geométrica. Aqui eu fiz uma demonstração de como se dão os capítulos. Aqui tem todas as letras, R, S, O, A, T, P, tará. Então, começa no R1, S1, até surgir o O. O O surge aqui, quando o RS já estão quase, já fecharam 4. E assim por diante. E vai até aqui. Esse final do N, ó, aqui é o N. No N só tem 2 capítulos e são os únicos que não tem ordem numérica matemática, não tem a progressão 10. E tem um que tem a progressão 12, que é o tema P, porque no tema P, o Julius Hector, que é um alemão, personagem alemão, ele vai construir um relógio. Então, no P, a contagem é de 12 em 12 linhas. É matematicamente uma loucura, né? Mas tudo funciona. Tudo funciona nesse livro. Mas não é um funcionamento que o leitor possa dizer assim, encontrei a solução. Ele fez assim, porque sempre tem uma falhazinha. Ali naquele funcionamento perfeito tem uma coisa que é uma pequena falha, que é suponho, para demonstrar que essa racionalidade sempre tem uma cunha que dá uma flexibilidade àquela racionalidade, que não pode ser uma questão matemática. Bom,
isso vai ficar para depois, porque ele trabalha muito com a pintura e aqui é um texto, O Surrufar de Tambor, que a gente não vê, a gente depois descobre que ele está falando do quadro A Ronda da Noite do Rembrandt. Isso eu queria mostrar, é assim, que ele não é direto, né? Mas ele leva o leitor a descobrir essas coisas. Muito bem, desculpem. Muito obrigada.